O histórico Concílio Universal Vaticano II aproximou-se de uma enorme pompa e ostentação. Considerado um dos mais importantes concílios na história da Igreja Católica, o Vaticano II produziu 16 documentos destinados a modernizar o papel da Igreja nas questões do mundo. A bênção final é para a congregação e para o mundo. Eta in pace. Vão em paz. Com essas palavras, o Papa Paulo VI fechou o segundo concílio do Vaticano. As pessoas pouco sabiam o que estava por vir. Desde o Vaticano II, as décadas têm sido turbulentas. Sua história atravessa séculos, mas seu futuro é incerto. A Igreja Católica Romana é uma igreja em crise. Catolicismo. Crises de fé. Versão brasileira dupla mix. Distribuição Apocalipse Vídeo. Os indícios da presente crise estão espalhados. Os católicos estão insatisfeitos. A assistência à missa tem caído. Os confessionários têm sofrido um declínio ainda maior. As finanças estão críticas. O déficit tem se tornado um modo de vida. A clausura das igrejas são lugares comuns. Os padres têm pouca provisão. 1000 paróquias americanas já estão sem um padre. Um declínio de 40% está projetado pela virada do século. E a missa, que não pode ser realizada sem um padre, está ameaçada. Disputas internas estão sacudindo a igreja. Teólogos, padres e até bispos estão se tornando cada vez mais francos. Uma página inteira recentemente foi inserida no New York Times pedindo reforma na Igreja Católica. Ela foi assinada e paga por aproximadamente 4.500 ministros católicos e leigos. O Papa levantou a seguinte nota de desafio: ou detenham a dissensão pública ou enfrentem as medidas disciplinares. 1 em cada 7 americanos católicos natos tem deixado a igreja. Só 100.000 hispânicos estão deixando a igreja todo ano. Muitos para ligarem-se a igrejas mais pessoais. Qual é a causa da atual crise? Alguns acham que o segundo concílio do Vaticano foi muito longe e desestabilizou a igreja. Outros responsabilizam Roma por resistir à modernização e tentar viver no passado. Uma outra causa sempre citada é o Humanae Vitae, o documento papal mais controverso dos tempos modernos, o qual proíbe o uso de qualquer meio artificial de controle da natalidade. Amplamente ignorado, o Humanae Vitae enfraqueceu a credibilidade da Igreja Católica e tem levado os católicos a questionarem outras doutrinas. Certamente estas preocupações são válidas, mas é possível que o problema real esteja embutido nas doutrinas da própria fé católico-romana. Esta é a igreja de Santo Inácio. Ela é adjacente à Universidade de São Francisco. Eu estudei aqui durante meus anos de treinamento no seminário. Meu nome é Bob Bush. Fui ordenado aqui em 1966. Há 21 anos, apresentei minha carta de exoneração. Eu sou Mary Krause. Depois de 22 anos como uma freira franciscana, eu tive, de certa forma, a mesma experiência do nosso fundador Francisco de Assis. Eu me vi fora de cadência com a minha própria ordem. Mas Deus me mostrou que meu caminho seria somente o Evangelho de Jesus Cristo. Meu nome é Irmã Vilma Marie. Pelo menos assim eu era chamada, como uma irmã de caridade. Minha crise da fé começou na comunhão. O padre segurou a hóstia à minha frente e disse: o corpo de Cristo. Antes que eu pudesse dizer a esperada resposta, amém, um pensamento passou pela minha mente. Realmente é isso? Isto deu início a uma série de acontecimentos que levaram ao meu relacionamento pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Frank Eberhardt. Eu estudei aqui no seminário de São José, em Kingstown, Nova Jersey, para preparar-me para o sacerdócio. Enquanto eu estava aqui me preparando, uma paroquiana aproximou-se e me fez uma pergunta. Quantas missas precisavam ser feitas para que seu marido entrasse no céu? Bem, isto me fez iniciar uma investigação na doutrina do purgatório.
Com base nesta investigação, eu percebi que esta doutrina não condizia com a Escritura e então eu tive que pesquisá-la mais profundamente. E encontrei a doutrina da segurança eterna, a forma como alguém sabe que tem a vida eterna quando morrer. Bom, eu completei 4 anos aqui. E diante desta graduação, eu decidi não prosseguir com a ordenação na Ordem de São Vicente de Paula. Estes e milhares de outros como eles estão reexaminando sua fé católico-romana. A missa, os mandamentos, o papel de Maria e até o caminho para o céu. Como as doutrinas da Igreja Católica Romana se comparam realmente às Escrituras Sagradas? A missa. A missa é o centro da experiência católica. E todos os católicos são solicitados a participarem a cada semana. Jesus Cristo instruiu seus seguidores a tomarem o pão e o vinho em memória dele. Mas, ao contrário da maioria das denominações cristãs, a Igreja Católica Romana ensina que o pão e o vinho são mais do que simbólicos. O padre realmente transforma o pão no corpo de Cristo. Uma milagrosa mudança acontece. Tomem deles todos e comam. Este é o meu corpo, que será entregue por vós. A doutrina católica ensina que a hóstia não é mais o pão, mas realmente o corpo de Cristo e deve ser cultuado e idolatrado como divino. Sempre tive a curiosidade de saber sobre isto, porque como um padre você apresenta o pão e diz, isto é o meu corpo. E você é ensinado a acreditar que o pão se transforma no corpo de Jesus e você o levanta para as pessoas para o adorarem. Você faz isso com o cálice também. Mas na minha mente eu sempre pensei, não consigo ver nenhuma mudança e será que eu realmente tenho poder para fazer isto? Isto cheira como pão, parece com pão, tem gosto de pão, mas a substância é realmente o corpo de Jesus? Como a Igreja sustenta que uma transformação acontece apesar de todas as evidências externas serem contrárias, usa-se uma teoria chamada transubstanciação. Teólogo católico, padre John Boyle, da Escola Jesuíta de Teologia. A transubstanciação simplesmente significa que o que antes era pão e vinho é agora o corpo e o sangue de Cristo, e nós o tomamos fisicamente porque somos físicos. E isto é a fisicalidade da vida. A Igreja baseia a transubstanciação nos ensinamentos de Aristóteles. Seu conceito de matéria do 3º século a.C. considerava que tudo consiste de 2 partes, acidentes e substância. Acidente é descrito como a aparência exterior da matéria. Substância é a essência interior. Embora esta ideia tenha sido desde então descartada pela ciência moderna, a Igreja Católica não somente aderiu a ela, como foi mais longe, sustentando que a essência interior pode mudar, enquanto a aparência exterior permanece a mesma. A transubstanciação é o fundamento sobre o qual a missa repousa. Os católicos são ensinados que o padre pode transformar o pão de modo que Cristo pode ser oferecido como um sacrifício real, uma oferta pelos pecados dos vivos e mortos. Este é o verdadeiro sacrifício da missa, que o corpo e o sangue de Cristo estejam sendo realmente sacrificados exatamente lá no altar, em vez de uma simples ação de reviver algo que aconteceu há milhares de anos. Este é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Bem-aventurados que são chamados nesta mesa. Senhor, eu não sou digno de te receber, mas diga somente uma palavra e minha alma será salva. A Eucaristia é um sacrifício real? Um católico diria que a Eucaristia é o sacrifício de Jesus no Calvário, que não é um sacrifício diferente do que Jesus fez no Calvário. É o mesmo sacrifício. Essa agora vai diretamente contra a Escritura, porque em Hebreus 10:18 diz que onde há remissão destes não há mais oferta pelo pecado, entende? Não há mais oferta. O padre católico Richard Tilson é o autor de 8 livros sobre a fé católica, incluindo o cristianismo católico e uma introdução à fé dos católicos. Nós perguntamos a ele por que a Igreja Católica procura continuar o sacrifício de Jesus na missa.
A Eucaristia, para um católico, é uma interpretação essencialmente mística. Aqui há o que nós chamamos de tempo real. Então, há o que João chama de a hora. E a hora está presente em todo momento. Se pudéssemos abrir nossos olhos para esta realidade. E assim a Eucaristia, fazendo presente o sacrifício através da história, ajuda a abrir os olhos para o que realmente está acontecendo, continuamente. Que Deus está continuamente, através de Jesus Cristo, reconciliando o universo com Ele mesmo. Isso nos permite entrar pessoalmente naquele momento e sermos reconciliados com Deus repetidas vezes. E para um católico, isto prossegue ante o sacrifício do Calvário. Mas se o sacrifício do Calvário não começa naquele ponto, ele começa realmente na fundação do mundo. Ele avança na história e também volta na história. Outras denominações cristãs celebram que o sacrifício está terminado. Nós perguntamos ao padre Shilson por que a Igreja Católica escolhe enfocar sua continuidade. Por que não deixá-lo terminado? Eu não sei se posso responder. Me desculpe. Eu sei que é uma real controvérsia entre protestantes e católicos, mas eu não sei se posso responder a isso melhor do que eu já tentei responder. O padre católico realmente não pode explicar como aquela obra consumada de Cristo na cruz permanece ainda hoje na missa. Na verdade, o que acontece é um ato místico de transubstanciação, no qual Cristo vem voluntariamente do céu às ordens e chamado do nosso Padre. Quando ele levanta a hóstia sobre a cabeça, então ele voluntariamente se torna um sacrifício de novo. Não há nada na Escritura Sagrada que diga que Cristo sequer já sonhou em fazer isto. A Escritura diz que Cristo, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados, e isto inclui só uma oferta para a nossa salvação. A Igreja Católica Romana ensina que a missa é um sacrifício propiciatório, e o que significa que ela aplaca a ira de Deus. Isso realmente afasta o pecado. Entretanto, a Escritura é muito clara sobre o fato de que há somente um sacrifício propiciatório, isto é, o que o nosso Salvador fez na cruz. Por esta razão, em João 19:30, Cristo disse: está consumado. E quando algo está consumado, está consumado. Quando está feito, está feito. Imagens. O único aspecto da devoção católica é a veneração a santos e o uso de objetos sagrados como imagens. Ex-freira de caridade cristã, Dorinda Antônio. No convento, nós tínhamos uma lista completa de santos que usávamos para várias situações. Se perdíamos alguma coisa, orávamos para Santo Antônio. Se tivéssemos um caso sem esperança na família, talvez um parente que fosse bêbado ou algo desse tipo, orávamos a São Judas. Isso em casos sem esperança. Nós orávamos para São Geraldo se houvesse uma mulher grávida em nossa família que precisasse de assistência. São Blaise, se tivéssemos uma inflamação na garganta. Rezávamos para São Cristóvão para viajar, claro, nós lembramos dele. E em elevadores. No convento nós tínhamos um elevador para as freiras mais velhas e naquele elevador estava esta medalha de São Cristóvão. Era espantoso. Nós tínhamos pequenas estátuas de Maria e José, São José para a paz de criação. Tínhamos pequenas estátuas bem no peitoril da janela, esperando e rezando para que a estátua impedisse de chover em determinado dia. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Vitor Afonso serviu como jesuíta por 21 anos. Não te encurvarás diante delas ou as adorarás. É o mesmo termo. Apesar de ser parte dos 10 mandamentos na Bíblia Católica, a Igreja Católica omite este mandamento do catecismo. Ainda assim, ele continua com 10 mandamentos. E como ainda continuam sendo 10? Eles pegam o último mandamento, que é
não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, e nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E eles dividem este mandamento em 2. Assim, o 9º é, não cobiçarás a mulher do teu próximo, e o 10º, não cobiçarás bem algum do teu próximo. Dessa forma, eles têm 10 mandamentos. Isto é desonesto, isto é trapaça. Mudaram os 10 mandamentos. Mas por que eliminaram o 2º mandamento? Porque há muito interesse em se fazer estátuas. Embora as escrituras fossem claras, as tradições da igreja foram seguidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Os 100 anos que precederam o Segundo Concílio do Vaticano foi chamado Século de Maria. Durante esse período, a Igreja Católica desenvolveu muitas doutrinas novas concernentes a Maria. Nunca na Igreja Católica se tinha visto tal coisa. Mais importante foi a proclamação da Imaculada Conceição por parte do Papa Pio IX, publicada em 1854. Muitos católicos não entendem a doutrina da Imaculada Conceição. Um número ainda menor tem conhecimento de que esta doutrina contradiz a Escritura. Esta é a doutrina que diz, basicamente, que a bem-aventurada Virgem Maria teve um filho, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. O fato de Deus ter engravidado Maria para ter Jesus, sem ter acontecido o sexo carnal, sem relação carnal. A maioria das pessoas e católicos não entende esta doutrina. Ela não tem nada a ver com o nascimento virginal de Jesus Cristo. Todos os católicos e cristãos acreditam que foi um nascimento virginal. O pai de Jesus não foi um homem. Os católicos acreditam é que Maria, quando era pequena, quando foi concebida no útero de sua mãe, não teve a mancha do pecado original. Isso significa que ela já estava salva, ela era sem pecado. Isto não é o que a Escritura diz. Só Jesus foi sem pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Maria era uma pecadora. A própria Maria disse que era uma pecadora em Lucas. No seu cântico, onde declarou: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Maria disse que necessitava de um Salvador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos caíram. Todavia, a Igreja Católica determinou que Maria foi concebida sem pecado. A proclamação do Papa de que Maria nunca pecou levantou outras questões. Se, como a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, e Maria nunca pecou, ela já morreu algum dia? Se ela morreu, seu corpo se decompôs no túmulo? Todos queriam saber, mas as Escrituras e a tradição católica silenciaram. 400 bispos e 8.000 padres e membros de ordens religiosas enviaram perguntas a Roma esperando por resposta. 8 milhões de católicos leigos também assinaram requerimentos. Finalmente, em 1950, o Papa Pio XII proclamou que Deus levou Maria corporalmente ao céu. Esta doutrina é conhecida como a Assunção de Maria. Bart Brewer foi um padre carmelita, uma ordem devota a Maria. A virgindade perpétua de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e assim por diante são doutrinas obrigatórias, são ditas leis divinas. Os católicos não podem rejeitar estas doutrinas. Se eles as rejeitarem, há o que eles chamam de um anátema, há uma maldição para qualquer católico romano que rejeitar um dogma oficial com respeito a Maria, a mãe de Jesus Cristo. Os padres católicos serão honestos em nos dizer que, na verdade, esta doutrina não tem fundamento na Escritura. E qual é a origem da doutrina da Assunção de Maria? Você não vê nada definitivo na Escritura sobre isto, mas você acha um tipo de base. Porém, eu diria que a doutrina da Assunção tem a sua origem na devoção das pessoas através dos séculos. Quando a prática religiosa das pessoas se torna a fonte da doutrina, o sentimento popular é colocado acima da revelação divina. Dessa forma, a distorção da verdade se torna inevitável. Os relatos bíblicos acerca de Maria apresentam-na como uma humilde e fiel serva de Deus. Porém, a tradição católica confundiu a posição dela com a própria posição de Cristo. Foi afirmado que Maria apareceu a muitos no papel incaracterístico de se promover. Em 1917, ela apareceu em Fátima. Lá ela anunciou: Deus deseja estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado.
Meu coração imaculado será vosso refúgio e o caminho de levá-los a Deus. Este santuário ao Imaculado Coração de Maria foi recentemente erigido em Santa Clara, Califórnia, para promover a devoção ao Imaculado Coração de Maria. Eu sinto, sempre que tenho um problema pelo qual estou rezando, que se falar com Maria, ela terá mais compaixão de mim. E ela pode entender meus motivos se eu sentir que fiz algo de errado. Melhor do que Jesus ou Deus. Você sabe, ela é uma espécie de mediadora. Este anúncio é do Catholic Standard e Times. Ele não tem dito não a ela em 2000 anos. O que você teria para ela pedir a ele? Se me permitir uma opinião um pouco pessoal, eu creio que como eu disse, um dos problemas ocidentais da cultura do mundo é o problema da patriarquia. O cristianismo e o judaísmo são religiões fortemente patriarcais. Uma das belezas do catolicismo está na sabedoria que concedeu a figura de Maria para balançar a hierarquia masculina de Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, o qual tem sido também masculino na tradição cristã. Eu acredito que, de alguma forma misteriosa, a figura de Maria, que procede do Novo Testamento, que procede da sábia literatura do Velho Testamento, a qual é parte das Escrituras Sagradas, mas não necessariamente parte da Bíblia protestante, equilibra e dá uma dimensão feminina a Deus que está faltando num cristianismo puramente bíblico. A Igreja Católica declara que Maria é a mediadora de toda a graça. Este é o Catecismo de Baltimore, uma doutrina de unidade básica na Igreja Católica, uma das quais eu aprendi e fui instruído no seminário. O quadro mostra Cristo ainda na cruz como cabeça da igreja, e o seu lado está jorrando sangue. Este sangue está jorrando em direção ao primeiro sacramento, chamado a Eucaristia. E da Eucaristia é dispensado o perdão do pecado, o recebimento de Jesus Cristo pessoalmente dentro das vidas dos católicos romanos. E a partir desse sacramento, o sangue continua seu fluxo através das mãos de Maria. Maria é a dispensadora final de toda a graça no catolicismo romano. E nós temos retratado os 7 sacramentos. Dizem que cada um deles dispensa graça às pessoas. Este quadro realmente me angustia. Que estas pessoas tenham que passar pela igreja e por Maria para receberem a graça que Cristo conseguiu no Calvário é tão contrária à doutrina bíblica, está simplesmente errado. A igreja que está tornando a graça de Cristo menos acessível, não mais acessível às pessoas. Cristo é o mediador entre o homem e Deus. Assim temos aqui o exemplo de alguém na Escritura, Maria, que foi uma pessoa muito bonita e um modelo de vida cristã na sua caminhada de fé com o Senhor, a qual fica distorcida dentro de uma tradição, uma definição dogmática que contradiz a Escritura. Salvação católica. De acordo com a Igreja Católica, Deus criou Adão e Eva com uma vida divina em suas almas chamada graça. Esta graça foi perdida quando eles desobedeceram a Deus no jardim do Éden e os portões do céu se fecharam. Cristo restaurou esta graça morrendo na cruz. Novamente os portões do céu se abriram. Cristo fez sua parte. Agora o homem deve cooperar fazendo a dele. Qual é a parte do homem? Fundamental para suas muitas responsabilidades em ativar a salvação são os 7 sacramentos. Cada sacramento proporciona uma bênção diferente. O batismo é o primeiro sacramento recebido. Ele limpa todo o pecado, traz renascimento à vida de graça e torna a criança um membro da Igreja Católica Romana. Os pais são responsáveis por levar o recém-nascido a ser batizado o mais rápido possível. Peter, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Crisma concede força especial do Espírito Santo para fugir da tentação e defender a fé católica. O sacramento do matrimônio proporciona ajuda ao casal para a vida conjugal. O católico permanece na vida de graça, a não ser que cometa um pecado mortal como imoralidade, embriaguez ou ausência à missa a cada domingo. Estes pecados mortais são punidos pela eterna separação de Deus.
Os pecados mortais devem ser confessados a um padre. No sacramento da reconciliação, o padre concede absolvição no momento em que a pessoa recita as palavras rituais. Através do sacerdócio da igreja, Deus te deu perdão e a paz. E eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O padre recebe o poder de absolver pecados e celebrar a missa através do sacramento das ordens sacras. Os últimos sacramentos preparam a alma para passar pela morte. A família chama o padre para administrar confissão, unção do doente e santa comunhão. A condição da alma no momento da morte determinará o destino eterno do católico. Aqueles que morrerem fora da graça passarão a eternidade no inferno. Enquanto aqueles que morrerem em estado de graça irão para o céu, a maioria precisa sofrer primeiro no purgatório. Lá a pessoa paga por pecados passados confessados, como também pecados veniais não arrependidos, como mentiras secundárias ou ira, os quais a igreja considera menos sérios. Este fardo é carregado pela família inteira, porque eles acham que podem encurtar o tempo de seu amado falecido no purgatório, oferecendo suas próprias boas obras e sofrimentos. A missa é particularmente uma oferta eficaz. Esta é a razão por que os católicos proferem missas pelas pessoas. Elas vão a uma paróquia e dão algum dinheiro, terão assim uma missa rezada por seus parentes mortos. Mas quando você examina as escrituras, você observa todas as partes. Gênesis, Êxodo, Levítico, faz toda esta trajetória até o livro do Apocalipse, examina tudo e não há purgatório lá. Apesar de ser uma crença obrigatória, muitos católicos estão confusos sobre a doutrina do purgatório. Nunca pensei em purgatório. Eu penso nisso como uma ideia antiquada. Eu nunca pensei nisso. Eu tenho sentimentos muito confusos sobre isso. Eu não tenho muita certeza. Eu tenho membros da minha família aqui que estão falecidos. Só espero que tenham ido realmente para o céu, ao invés de estarem esperando para obter seu caminho para o céu, ou que rezem para que eles entrem lá, como aprendemos quando crianças. Pode alguém realmente interceder para que eles entrem no céu, ou a própria pessoa obtém seu caminho para o céu? O problema com esta doutrina, obviamente, é que em nenhum lugar a Escritura diz que podemos pagar por nossos pecados. Não podemos fazer obras por eles. Na verdade, em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se vanglorie. Desta forma, nós nunca poderíamos pagar por nossos próprios pecados. Esse presente nos foi dado, um pagamento feito por Jesus Cristo. Outro problema com o purgatório é que ele nos sugere que Cristo não teria sido capaz de pagar a pena total por nossos pecados. A Escritura diz ainda que, de uma só vez, com a morte de Cristo, ele não só nos fez cristãos, mas pagou o resgate total por nosso pecado. Porém, ensinar esta verdade simples aos católicos? Cidade de Nova York, ponto de concentração de pessoas de todo o mundo. Catedral de St. Patrick. Perguntamos aos católicos o que eles achavam que deviam fazer para ir ao céu. Como você espera ir para o céu? Tentando viver uma vida limpa e decente, eu acho. Bom, é só você ser um bom católico e ser bom um com o outro. Fazer o melhor. Eu espero assim chegar lá. Você obedece aos 10 mandamentos, eu acho, e tem uma chance bem razoável. Você não pode falhar com os 10 mandamentos. Seguindo minha consciência e acreditando em Deus e fazendo bem. Tratando as pessoas corretamente, sendo agradável com todos. Ir a Cristo é ir a Maria. Assim como mulher, você tem que seguir o caminho de Maria para ir a Cristo. Eu não sei. Sabendo me conduzir. Faça o bem, vá à confissão, vá à igreja e trate seu próximo o melhor que puder. Eu vou aos sacramentos todo final de semana, a cada domingo. O padre católico William J. Cogan proveu um bom resumo do caminho católico para o céu no seu livro Um Catecismo para Adultos. Pergunta: o que é necessário para ser salvo? A resposta fornecida no catecismo relaciona 8 requisitos: fé, batismo, ser membro da igreja, obediência aos mandamentos, os sacramentos, reza, boas obras e permanência na graça até a morte.
A Escritura não fala sobre nada parecido com isto. Na verdade, o carcereiro de Filipos, o qual, temendo por sua vida, perguntou a Paulo: o que devo fazer para me salvar? A resposta de Paulo foi muito simples: creia no Senhor Jesus e você será salvo. O Evangelho Católico Romano é um evangelho absolutamente de obras. Se a salvação é pelas obras, quanta obra você tem que fazer? Em média, o católico acha que isto leva para o céu? Bom, vamos esperar que Deus leve em consideração que você tenha feito mais bem do que mal. E por esse motivo seja merecedor de ir para o céu. Eu tenho muita obra a fazer. Por mim mesmo, né? Então pensa sobre isso. Não agora. Eu não tenho certeza de que qualquer coisa que eu tenha feito no passado possa ser reconciliada, mas eu quero dizer que não há nada horrível de qualquer forma. Eu não sou uma assassina ou nem nada parecido, mas eu acho, se Deus quiser, pelo bem que eu fiz, muito mais pelo mal, pode equilibrar isso. Eu não sei, mas eu espero. Eu estou tentando por toda a vida entrar lá quando morrer, mas eu não estou certa quanto à minha vida do jeito que tem sido. Bartbriot recorda seus esforços como um padre carmelita para tentar merecer a salvação. Mas nós castigávamos a nós mesmos ou flagelávamos a nós mesmos para mortificar o corpo. E então nós tínhamos que obter permissão especial para usar este cinto. Agora é o cinto de Santo Elmo. E este cinto ficava em volta da minha cintura ou minha coxa ou minha perna. E o propósito dessas mortificações, qualquer que fosse, dormir numa cama de madeira ou pagar promessas, qualquer que fosse o propósito, era basicamente expiar pecado, reparar o pecado. Eu entrei no convento com um desejo sincero de servir a Deus. Eu comecei a perceber que não é a sinceridade exatamente o que vai nos levar ao céu. Não são as nossas boas obras, não é por nossa justiça. O que salva você é sua fé em Jesus Cristo. Isto é dom de Deus. Alguém uma vez disse que Deus fez 99% e nós temos 1% restante para terminar. Isso é totalmente falso. O Senhor fez tudo. Qualquer coisa que façamos não significa nada. Na minha primeira busca de conhecimentos, eu percebi que não podia salvar-me. Não importava o que eu fizesse, eu chegava bem perto da perfeita compreensão, mas Cristo era perfeito. Então eu precisava crer nele, depender inteiramente dele e só dele. Ele conquistou tudo. Ele conquistou a minha salvação na cruz. Eu fui ensinado a ir a Jesus através dos sacramentos, a ir a Jesus através dos santos e a ir a Jesus através do Padre. O que estou querendo dizer é que agora é diferente, porque como um cristão eu posso ir a Cristo pessoalmente. Eu pedi a Ele para ser meu Salvador e perdoar meus pecados, para pagar os pecados que eu nunca pude pagar. Nossos queridos católicos não entendem a verdadeira pessoa e obra de Jesus Cristo. Ele não é Senhor e Salvador pessoal. Então, como resultado, há um vazio, e eu acho que a Igreja Católica tenta dizer às pessoas que este vazio pode ser satisfeito participando, você sabe, dos 7 sacramentos. Desta forma, em vez de um dinâmico caminhar e conversar pessoal com o Senhor Jesus Cristo, é um ritual e cerimonial que cria a impressão de que realmente os católicos conhecem a Cristo, mas não conhecem pela própria essência do catolicismo romano. Apesar dos ensinamentos da Igreja, alguns católicos têm aprendido que a salvação é somente pela fé. Contanto que você crê em Jesus, e isso é tudo que ele pede para você, então irá para o céu. E o que você tem que crer sobre ele? Que ele morreu por você e que perdoa seus pecados se você crer nele. É tudo que ele pede. Esta mulher foi a única de dúzias de católicos que entrevistamos na Catedral de St. Patrick que parecia entender o plano de salvação. É só a laicidade que tem sido enganada?
Enquanto Vitor Afonso era ainda um padre jesuíta, ficou incomodado de que a Igreja Católica não estivesse ensinando o Evangelho verdadeiro. Ele discutiu a questão com um proeminente doutor do catolicismo somente para levar o padre a compreender que ele mesmo não entendia. Finalmente, Vitor perguntou ao padre o que ele achava que o Evangelho era. A resposta do padre? Amamos uns aos outros. Eu disse que isso é o fruto. Que você ame um ao outro. Quais são as boas novas? Ele nunca conheceu. Ele nunca diria que as boas novas é que nós estávamos todos destinados ao inferno e quando Jesus veio e morreu na cruz através do seu precioso sangue, quando cremos nele, estamos salvos, temos a vida eterna. Ele não diria isso. Por quê? Não porque sejam contra Jesus. Ele não sabe disso. É um doutor das Escrituras. As Escrituras são claras, mas o erro persiste. O sacrifício da missa continua a despeito das últimas palavras de Cristo na cruz. Está consumado. As imagens são tratadas como sagradas, embora os 10 mandamentos proíbam fazê-las e curvar-se diante delas. Maria é proclamada mediadora de toda a graça, embora o Novo Testamento ensine que só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. E as pessoas são ensinadas que devem trabalhar pela salvação, embora a Bíblia coloque claramente que a salvação é pela graça através da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Muitos católicos modernos escolheram ignorar certas doutrinas da Igreja que consideram desatualizadas. Um conceito errado é o de que o Segundo Concílio do Vaticano mudou muitos desses dogmas. O Vaticano II não fez mudanças doutrinárias. Em outras palavras, não. Houve uma mudança de imagem, mas não de substância. Há um princípio que Roma promove sempre idem, significa sempre o mesmo. Em outras palavras, suas doutrinas dogmáticas básicas nunca podem mudar. Houve uma mudança Houve redefinição e reestruturação da teologia católica, mas não houve mudança real nem radical do dogma católico, porque isso destruiria o catolicismo romano. Enquanto nenhuma mudança doutrinária foi feita, o Segundo Concílio do Vaticano mudou a posição da Igreja em relação às religiões não cristãs. Ele afirmava que as pessoas de todas as religiões formam uma comunidade e que a Igreja respeita os valores espirituais, morais e culturais do hinduísmo, budismo e islamismo. Diálogo e colaboração foram encorajados. Eu mesmo estou envolvido em um PhD em budismo em Mahayana. Minha especialidade nisso é budismo tibetano. Eu escolhi o budismo porque parecia ser tão contrário ao cristianismo quanto era possível ser. Os budistas não acreditam em Deus, não acreditam na alma. E o que eu descobri, através dos meus estudos de budismo, é que, apesar das doutrinas, dos mitos, que parecem se contradizer, a realidade por detrás dessas doutrinas e mitos parecem ser os mesmos. Editores católicos parecem concordar e têm produzido muitos livros destinados a enriquecer a espiritualidade católica com religiões orientais. Um Sabor de Água. O cristianismo através de olhos taoísta budista foi coescrito por um padre e uma freira. O Amor encontra a Sabedoria. Uma experiência cristã de budismo escrito por um padre jesuíta. O Vazio Budista e a Trindade Cristã, o qual mostra como o diálogo budista-cristão tem ido além do entendimento mútuo à mútua transformação. O Papa João Paulo II tomou pessoalmente a iniciativa de unir os líderes das religiões do mundo para uma reunião de oração em Assis, Itália, em 1986. Eles vieram de todo o mundo, católicos, protestantes, ortodoxos e judeus. Muçulmanos de 9 nações cantaram do Alcorão. O budismo de Dalai Lama, tradicionalmente considerado como uma divindade viva, cantado ritmicamente. Grandes homens americanos da medicina, invocados como Grande Espírito. Animistas da África, hindus, zoroastristas. Nós ficamos lado a lado pedindo a Deus que nos dê paz. Com este convite do Papa, 160 líderes das religiões do mundo se uniram em petição a Deus. Enquanto a tolerância com as culturas dos outros é louvável, esta reunião tratou todas as religiões como igualmente válidas. Um endosso sem precedente na história do cristianismo. O que dizem as Escrituras? Há somente uma pessoa
que tira os nossos pecados. Meus pecados e seus pecados. Há só uma pessoa que faz isso, e é Jesus. Buda não fez isso. As religiões hindus não fizeram isso com Shiva. Confúcio não fez isso. Ninguém fez. A religião muçulmana não faz isso. Eles não têm um salvador que tira os pecados do mundo. Eles não têm. Por isso a Escritura diz que só há um caminho. Por que o catolicismo desviou-se do catolicismo bíblico? Porque elevou a tradição, a doutrina da igreja, a posição das Escrituras e até acima dela. O Novo Testamento descreve o cristianismo como uma fé que foi proferida de uma vez por todas através de Cristo e dos apóstolos. Mas o catolicismo continuou a adicionar novas doutrinas à fé católica a partir das tradições dos homens. A crença de que a natureza do pão muda na missa não tinha sido acrescentada à doutrina oficial até o Quarto Concílio Lateranense em 1215. Foi a primeira vez que a Igreja sancionou a teoria da transubstanciação. O purgatório foi declarado doutrina em 1274. A Imaculada Conceição, em 1854. A infalibilidade do Papa, em 1870. A Assunção de Maria, 1950. E a Declaração de Religiões Não Cristãs, em 28 de outubro de 1965. O Segundo Concílio do Vaticano deixou claro que a Igreja Católica continuará confiando na tradição. Não é somente da Sagrada Escritura que a Igreja tira sua certeza sobre tudo que foi revelado. Ambas, a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura, devem ser aceitas e veneradas com o mesmo senso de lealdade e reverência. Eu tive um problema com isto, especialmente quando comecei a ler a Escritura sozinho. Eu pude ver a Escritura dizendo uma coisa e a tradição dizendo outra, e isto me causou problemas novamente. Você pode chamar de uma crise, onde eu tive um momento difícil aceitando o que a Igreja dizia, quando eu podia ver claramente Cristo dizendo algo diferente. A Igreja Católica afirma que não há conflito, não há problema. Mas há muitos conflitos e há muitos problemas. Há muitos exemplos disto, de doutrinas definidas infalivelmente e dogmas que realmente contradizem o que já está na Escritura. Alemanha, 1521. O conflito entre a Escritura e a tradição foi o coração da reforma durante a Idade Média. Doutor Lutero. Ontem o senhor admitiu que estes escritos eram seus. O senhor nos dirá agora, persiste no que está escrito aqui ou está preparado para retratar estes escritos e as crenças que eles contêm? Eu peço perdão se falto com as maneiras que convém a esta corte. Eu não fui criado em palácios de reis, porém no isolamento de um convento. Me foi pedido para retratar esses escritos. Críticas protestantes? Não exatamente. Os líderes da reforma eram todos padres católicos e teólogos. O teólogo católico John Wycliffe foi um dos primeiros. Seus problemas começaram quando ele começou a ensinar que a Bíblia é a única fonte de verdade. Roma o silenciou. 44 anos após a sua morte, eles exumaram seus ossos e os queimaram por causa de seu desvio da autoridade romana. Em 1415, o padre católico e teólogo da Universidade de Praga, John Huss, foi queimado no poste. Seu crime? Ele também fez das Santas Escrituras sua única regra no tocante à religião e fé. Depois de 16 anos como padre, o reformador suíço Hildreich Zwingli rompeu com a Igreja Católica quando não podia mais colocar a tradição no mesmo plano das Santas Escrituras. João Calvino estava estudando para o sacerdócio quando experimentou uma conversão espiritual. Ele deixou a igreja logo depois. Martinho Lutero era um padre agostiniano e professor de teologia da Universidade Católica de Wittenberg. Ele não concordou com os representantes do Papa de venderem perdão do purgatório para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Lutero fez uma lista de 95 razões por que isto era errado e pregou na porta da igreja de Wittenberg. Os escritos de Lutero ajudaram a constituir os 3 princípios orientadores do pedido de reforma do século XVI. Número 1,
a Bíblia é a única fonte de verdade autorizada para a salvação. Número 2, o homem é salvo por Deus somente através da fé. Número 3, todo cristão tem acesso direto a Deus somente através de Jesus Cristo. Quando ordenado a retratar-se, Lutero respondeu: minha consciência está cativa à palavra de Deus. Sua vida escapou por um triz. Estes homens foram todos católicos leais, cujas tentativas de reformar sua igreja e voltar ao cristianismo bíblico defrontaram-se com forte oposição de seus superiores. Enquanto passeava pelo campo de trigo no sábado, o Senhor Jesus também se opôs aos líderes religiosos de seu tempo sobre a tradição. Os apóstolos estavam colhendo espigas e comendo. Além disso, quando eles comiam o pão, não lavavam as mãos cerimoniosamente como os rabinos prescreviam. No 7º capítulo do Evangelho de Marcos, nós lemos que os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Jesus não se intimidou. Ele repreendeu os líderes religiosos por elevarem os ensinamentos dos rabinos ao mesmo nível da autoridade das santas escrituras de Deus. Ele os acusou de ensinar como doutrina os preceitos de homens. Ele não podia obedecer às tradições dos anciãos sem desobedecer à palavra escrita de Deus. Ele escolheu antes obedecer a Deus do que aos homens. Muitos católicos hoje estão fazendo essa mesma escolha. Eu tinha que decidir a quem iria seguir. Seria um homem que podia cometer erros? Ou Deus que não podia mentir para mim? Tinha que abandonar por um objetivo. E eu achei que a Igreja Católica, em suas doutrinas e doutrinas infalíveis, as quais eram chamadas de dogmas, deturparam e mudaram a palavra. Eu abandonei a Igreja Católica e desisti do sacerdócio católico romano pela graça de Deus, por motivos teológicos, por motivos doutrinários teológicos. Eu comecei a perceber que a Igreja Católica não tinha a doutrina correta. Não tinha o que eu precisava em minha vida. Muitos milhares, talvez milhões de católicos abandonam por causa da teologia. Eles começaram a reexaminar as premissas ou ensinamentos à luz da santa palavra de Deus. Eu os amo. Eu amo as pessoas. Mas eu sinto muito que as doutrinas a que eles se apegam tanto não estejam de acordo com o que Deus disse ser necessário para entrar no céu. Por causa do ensino da tradição, Cristo ficou desenfatizado. Você tem Maria em lugar proeminente. Ela é apresentada como sempre virgem e sem pecado, até como Jesus Cristo mesmo. Você tem santos que são muito mais santos que nós, os quais estão no céu, que podem interceder por nós. Você tem outros símbolos no catolicismo que tomam o lugar de Jesus Cristo, ou pelo menos desenfatizam a obra de Jesus Cristo pelos católicos. Eu acho que uma razão pela qual o catolicismo não está surtindo efeito hoje, está em crise, é porque há uma falta de fé no próprio Evangelho do Senhor. Muitos de vocês irão dizer: bem, nós estamos há muito tempo na Igreja Católica e temos o bastante de Jesus. Todo esse ajoelhar-se, ir à missa de domingo e receber Jesus na comunhão é tudo. Irmãos e irmãs, isso não é Jesus. Isto não é Jesus. E esta não é a mensagem inspirada pelo Espírito Santo como está registrada nas Escrituras. O caminho católico de salvação é uma falsa esperança, pois este não é o Evangelho de Jesus Cristo encontrado no Novo Testamento. Deus nos adverte daqueles que viriam e pregariam um outro Jesus, um espírito diferente e um Evangelho diferente. Desiludidos com as doutrinas católicas, muitos têm finalmente voltado para o amparo da Bíblia. Estes católicos ficaram surpresos com o que encontraram. Essa graça era algo que você não podia merecer, e isso me surpreendeu, porque sempre pensei na Igreja Católica que você poderia obter a graça através da confissão. Em todo tempo eu pensei que isso estava na igreja, ou indo à missa, ou cumprindo penitência, sendo bom. Mas eu não sabia que é aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, e através do sangue que você é salvo. Que ele foi o único que veio para levar todos os pecados, até os meus, quando eu pensava que não prestava para nada. Ele morreu por mim. Ele veio porque eu precisava de um salvador. E não havia outro jeito de entrar no céu. E quando ele estava na cruz, ele me tinha particularmente em sua mente.
eu sempre vou lembrar, estando completamente dominada por este pensamento, que ele tinha o meu nome em sua mente. John e Jane Delice receberam a vida eterna enquanto estudavam a primeira epístola de João. Jane era uma professora no sistema de escola paroquial católico. Havia um versículo que dizia que você pode saber que tem a vida eterna. E eu estava muito confusa e desorientada porque não entendia como podia realmente saber que poderia ter a vida eterna. Descobrimos que somente a obra de Jesus Cristo foi suficiente para que entremos no céu. E não foi nada que eu fiz, mas foi tudo que ele fez. E foi crendo nele, na sua obra consumada na cruz. Cada uma dessas pessoas tem, desde então, abandonado a Igreja Católica. Não é o que estamos abandonando, mas em que estamos entrando. Não é o que está atrás de nós, eu quero dizer... É como quando os pioneiros vieram para o oeste. Não era o que eles estavam deixando para trás, era para onde estavam indo. E nós estamos indo para uma nova vida em Jesus. Nós estamos entrando na vida eterna. Quando Jesus morreu e me salvou, eu recebo isso da glória eterna a Deus em toda a eternidade. Eu louvarei a Deus por toda a eternidade por ter me salvado. O Senhor Jesus Cristo é tudo para mim. Como eu posso? Ele é tudo. Minha salvação. E quando eu penso nele, eu só consigo me ver caída a seus pés e também sendo levada a querer correr em sua direção. É como se ficasse separado por um longo tempo de um amigo. E você quer estar com ele, mas essa reverência é tremendamente inspiradora. É só um sentimento de nunca querer sair de sua presença. Onde quer que ele vá, eu quero estar. Eu não posso viver sem ele. A Igreja Romana é uma igreja em crise. Catolicismo, uma fé em crise. Versão brasileira, Audio News, Rio. Estabeleceram diferentes causas para a crise. Mas será que o problema real não estaria entremeado nas mesmas doutrinas da Igreja Católica? Meu nome é José Borras. Sou ex-religioso das escolas pias na cidade de Albacete. Sabendo que alguns protestantes estavam distribuindo propaganda em minha paróquia, decidi rebater suas doutrinas com o estudo do Novo Testamento. Um ano depois, eu deixei a Igreja Católica para seguir ao Senhor, como ele ensina no Novo Testamento. Me chamo Rócio Pestana Segovia. Nasci em Madrid, Espanha. Durante 9 anos vivi como freira num convento do Sagrado Coração de Jesus de religiosas caristas de Cantalapiedra, Salamanca. Lembro que tínhamos no centro do convento, no claustro, um poço no qual eu gostava de me sentar, orar, falar com o Senhor e pedir que me desse dessa água espiritual, da qual ele falou à mulher samaritana e lhe dizia: dá-me de beber, dá-me de beber. Eu tentava buscar essa água por mim mesma, através de práticas religiosas, o cumprimento dos sacramentos, de todas as ordenanças da Igreja Católica e do convento. Mas não me sentia satisfeita. Não saciava minha sede. Finalmente tive que sair do convento. E depois de 7 anos, encontrei a salvação e o perdão de meus pecados em Jesus Cristo, fonte de água viva. Eu sou Miguel Carvajal Dias. Estudei neste convento vários anos para me preparar para ser padre franciscano. Tinha grandes inquietações, a necessidade muito grande de buscar a Deus, de ter uma resposta sobre os dogmas, mas não encontrava. Mas, graças a Deus, houve alguém que me falou do Evangelho e eu finalmente recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Saí daqui e agora estou pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Maria del Pilar Solis Dias. Este foi o meu lar durante muitos anos. Para ser exata, 19 anos, que pertencia à congregação de filhas de Maria Imaculada de Guadalupe. Eu entrei para a vida religiosa, querendo conhecer e servir ao Senhor em tempo integral. No ano em que fiz meu voto perpétuo, comecei a ficar doente de ataques epiléticos. Recorri a muitos médicos e também fiz oração aos santos e à Virgem de Guadalupe, mas sem nenhum resultado. Não recebi a saúde. Saí da vida religiosa, doente, e um amigo meu me recomendou ir para uma comunidade cristã.
E lá eu escutei pela primeira vez que só em Jesus Cristo temos a salvação. Que só nele temos a sanidade. Esses, e muito mais como eles, voltaram a examinar sua fé católica romana, os mandamentos, o papel de Maria, a missa e até mesmo o caminho para ir para o céu. Como se comparam as doutrinas da Igreja Católica Romana com as da Sagrada Escritura? As imagens. Um aspecto único da devoção católica romana é a veneração de santos e o uso de objetos sagrados, como, por exemplo, as estátuas. O problema com as imagens é que as pessoas, principalmente o povo e as pessoas simples, recorrem às imagens e oram para elas e creem que elas vão conceder as coisas que elas pedem. E isso vai contra o que ensina a palavra de Deus. Êxodo 20, 3 e 4. Na Bíblia Católica diz: não terá outro Deus que a mim. Não farás esculturas de imagem alguma do que há no alto dos céus, nem do que há embaixo da terra, nem do que há nas águas embaixo da terra. A Igreja Católica tem sua própria lógica a respeito desse mandamento, e assim ela se permite ao luxo de esconder esse segundo mandamento. Não farás imagem como uma adição ao fim do primeiro, em vez de pôr em seu lugar como segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. O segundo, não tomarás o nome de Deus em vão. E assim por diante. Mas não se fala, não farás imagem, nem semelhança, nem nada do que há nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra. E como falta um mandamento, então o último o dividem em dois. A Igreja Romana diz: não cobiçarás a mulher do próximo, o 9. O 10º, não cobiçarás nada que seja do próximo. E tudo isso está na palavra de Deus no 10º. Miguel Ángel Tiscar foi ordenado sacerdote na Catedral de Toledo, Espanha. E por que omitiram o segundo mandamento? E através de peregrinações e de santuários e de virgens e de santos e de imagens, tentam camuflar a coisa do dinheiro. Mas afinal de contas, é dinheiro, dinheiro e dinheiro. E repito, é a palavra de Deus a que diz: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Ainda que esteja claro o que diz a Escritura, seguem as tradições da Igreja. Os 100 anos anteriores ao Segundo Concílio Vaticano
foram designados como o século mariano. Da maior importância foi a proclamação da Imaculada Conceição pelo Papa Pio IX em 1854. Muitos católicos não compreendem bem a doutrina da Imaculada Conceição e eles também muito menos perceberam que contrariam as Escrituras. Pode explicar a Imaculada Conceição? Não sei como responder. Pode explicar a doutrina da Imaculada Conceição? Nós pensamos que Nossa Senhora foi coberta pelo Espírito Santo e foi assim que ela concebeu seu filho, sem a participação de um homem. Foi propriamente o Espírito Santo que interveio. Por isso é que Jesus é o Filho de Deus e por isso é que ela é corredentora. Nem mesmo o padre explicava corretamente a Imaculada Conceição. Simplesmente, o Papa definiu que Maria foi concebida sem pecado original. Juan Sanz Pascual foi ordenado sacerdote na Espanha, no Seminário de Madrid, Alcalá. Desde o princípio de seu ser, no ventre de sua mãe, ela é sem mancha, sem pecado original. Isso é o que significa Imaculada Conceição, que foi concebida sem pecado original. Agora, essa doutrina da Imaculada Conceição vai contra o que diz exatamente na Palavra de Deus. Em Romanos 3, 23, a Palavra de Deus diz, porquanto todos pecaram. Ela diz, e não podemos dizer que Maria é enganadora e mentirosa. Ela diz em Deus, meu Salvador. Logo, Maria foi salva. A proclamação do Papa de que Maria nunca havia pecado suscitou outras questões. Se, como a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e Maria não pecou, morreu? E se morreu, se decompôs o corpo no sepulcro? Todos queriam saber. Mas tanto as Escrituras como a tradição católica guardavam silêncio a respeito disso. 400 bispos e membros das ordens religiosas enviaram solicitações a Roma pedindo resposta. 8 milhões de leigos católicos também assinaram pedidos. Finalmente, em 1950, o Papa Pio XII proclamou que Deus havia tomado corporalmente Maria aos céus. Essa doutrina é conhecida como a Assunção de Maria. A Virgem não morreu. Ela dormiu. Então, ao acordar de seu sono, os anjos vieram levar seu corpo e sua alma para o céu. E hoje é a festa da Assunção. A Virgem entrou de corpo e alma para o céu, como Jesus Cristo entrou depois da ressurreição. E qual é a fonte da doutrina da Assunção de Maria? A Assunção de Maria vem através da doutrina da Igreja como através dos papas. Foi evoluindo. A doutrina da Ascensão de Maria, a Igreja Católica Romana. Bem, se baseia em falsas tradições? Também. Não na Palavra de Deus. Na Imaculada Conceição, a virgindade perpétua de Maria e a ascensão de Maria aos céus são não leis eclesiásticas, e sim dogmas, e como tais têm que ser cridas por todas as pessoas que quiserem ser consideradas como boas católicas e permanecer dentro da Igreja Católica. Quando as práticas religiosas do povo chegam a ser a fonte da doutrina, o sentimento popular é elevado à categoria de revelação divina. E com isso se faz a inevitável distorção da verdade. Os relatos bíblicos de Maria a apresentam como uma serva humilde e fiel a Deus. Mas a tradição católica confundiu sua posição com a do próprio Cristo. Se alega que apareceu com um papel muito pouco característico de promover sua própria glória. Em 1917, apareceu em Fátima e lá anunciou:
Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu imaculado coração. Meu imaculado coração será vosso refúgio e o caminho para conduzir-vos a Deus. Nós temos fé nas imagens. Para mim, sim. É como se Deus, por exemplo, a Virgem de Guadalupe é a mãe de... A Virgem Maria é mãe de Jesus. E para mim, é Deus. Eu digo que me lembro mais vezes dos momentos que passo com a Virgem que de Jesus, que também, para mim, é importante, mas... Não sei, acho que recorro mais a ela. A Igreja Católica declara que Maria é a mediadora de todas as graças. Por Jesus e por Maria é muito fácil. Maria é o caminho mais fácil para se chegar a Deus. Maria é como uma escada. Então subimos por essa escada. Jesus e Maria são essa escada. A teologia católica, apoiada nessas considerações, é como chama a Virgem a onipotência intercedente. Quer dizer, ela é que obtém tudo o que pedem. Porque a Virgem é uma intercessora nossa. Como você, que pode ter um intermediário para ir a uma pessoa superior a você, por exemplo, ter um amigo que conheça essa pessoa, este amigo poderá levá-lo até ela. Assim a Virgem intercede por nós. Você a vê com suas mãozinhas juntas, é porque ela sempre está em atitude de oração. E ora por nós, ela intercede por nós, é nossa intercessora. Isso é um verdadeiro absurdo. O Senhor não necessita alavanca de ninguém, absolutamente. Não tem que se mover, basta que diga, faça-se e as coisas são feitas. Repito, o apóstolo Paulo disse que só há um mediador, Cristo. Se Cristo é o mediador, bem, então não há mais mediadores do que ele. E como ele é o onipotente, e em todas as partes está como Deus, Deus nos ouve e vamos a ele com a confiança de quem vai ao Todo-Poderoso. Esse é o grande erro do marianismo, ou da doutrina de Maria, que se põe a Maria, a mãe de Jesus, no mesmo lugar que Jesus Cristo. O papel que Nossa Senhora cumpre na Igreja Católica em todo o mundo, não só na Guatemala, é de corredentora. Quer dizer, ela, junto com Jesus, ajudou na salvação da humanidade. Esse é o sentimento que existe na Guatemala e no mundo, no catolicismo. A põem como corredentora. Corredentora, já que estão pondo Maria junto ou no mesmo lugar que Jesus Cristo, ganhando para nós essa salvação. Esse é o grande erro. E Maria é um modelo para as pessoas quanto à sua obediência e sua humildade. Nada mais. A Igreja Católica pôs então Maria no lugar em que outras religiões antigas punham seus deuses. A missa. A missa é o centro da experiência católica romana e todos os católicos devem assistir semanalmente. A Igreja Católica diz que a missa é uma representação da última ceia. Aquela noite, Jesus Cristo tomou o pão e vinho dizendo: isto é meu corpo e isto é meu sangue. A Igreja Romana ensina que com essas palavras se produz uma mudança milagrosa. Depois Cristo ensinou a seus discípulos: façam isso em minha memória. A resposta da Igreja Romana a esse mandamento é a missa. Quando o sacerdote católico romano pronuncia essas palavras de Cristo da última ceia, os católicos creem que se produz uma mudança no pão e no vinho que realmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus Cristo. O catolicismo romano ensina que o milagre se realiza quando o sacerdote diz: tomai e comei todos dele, porque isto é meu corpo que será entregue por vós. A Igreja Católica ensina que a hóstia deixa de ser pão e agora é realmente o corpo de Cristo. Nós, católicos, cremos que Cristo se converte no pão e no vinho. Se transformam no corpo e no sangue de Jesus
Completamente. Toda a sua alma, todo o seu corpo, toda a sua divindade se encontram num pedaço de pão. Então simplesmente tínhamos que aceitar isso, ou seja, era difícil crer, porque realmente comias e davam para provar. E diziam, antes de ser consagrada, você vai provar e se for pão, realmente terá gosto de pão. Mas depois de consagrada, quando eu ia receber a comunhão, continuava com gosto de pão. Se o pão e o vinho são transformados em corpo e sangue de Jesus, por que não muda sua aparência na consagração na missa? Usando uma combinação de teologia, filosofia e misticismo, a Igreja propôs uma teoria chamada transubstanciação, que diz que a natureza interior do pão e do vinho muda, enquanto sua aparência continua igual. A transubstanciação é o poder que o sacerdote tem de transformar o pão. É pão de trigo puríssimo que tem em suas mãos. E ele transforma pelo poder que tem, que recebeu de Jesus Cristo, de transformar a hóstia em corpo, no corpo de Cristo. E o cálice, que é o vinho de uva, torna-se sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se diz, este é meu corpo, está se dizendo que isto que nesse momento é um pedaço de pão, um pouco de farinha cozida, diríamos, passa a ser o corpo de Jesus Cristo. Mas sendo que o pão não muda sua aparência, não teria mais sentido se compreendêssemos as palavras, este é meu corpo, no sentido figurado? Por acaso Jesus não empregava o sentido figurado em seus ensinamentos? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. E ninguém pensa literalmente que Jesus seja uma videira. Isto é, no sentido figurado, entende? Para que nós possamos entender melhor o que Jesus quer dizer. Portanto, quando Jesus diz, este é o meu corpo que por vós é entregue, simboliza que aquele pão que é partido se dá às pessoas para que o comam. Ele simboliza e representa seu corpo entregue por nós. A maioria das denominações cristãs entende o significado do pão e do vinho como símbolos. Mesmo assim, a Igreja Católica Romana ensina que se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. A Igreja diz que essa mudança é necessária para que os católicos possam receber Cristo como alimento espiritual e, por sua vez, adorá-lo porque está presente. Adoramos esse pão e esse vinho uma vez que foram consagrados, porque ali está presente o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente em todas as partes, não está? A hóstia, o pão sem fermento, no qual eu acreditava que estava ali Jesus Cristo em corpo e sangue. E adorava, mais do que as imagens, a hóstia. Eu passava muitas horas diante do que nós chamávamos de Santíssimo, adorando a hóstia. E por que a ex-freira não adora mais assim diante do Santíssimo? Porque eu creio no Deus verdadeiro. Porque eu creio no que me diz o Senhor em sua palavra. Através de toda a palavra, diz, não faça imagens. Não obstante, a Igreja Católica ensina que o pão e o vinho devem e têm que se transformar. Não só para que Cristo possa ser recebido e adorado, mas também para ter um sacrifício visível como a natureza humana requer. Cristo é oferecido ao Pai em cada missa mediante as mãos do sacerdote. Um sacrifício literal e real pelos pecados dos vivos e dos mortos. A Santa Missa, para os católicos, é realmente um sacrifício no qual Cristo outra vez volta a se oferecer na cruz. Mas é um sacrifício incruento, quer dizer, sem sangue. É inconcebível que tenha que continuar morrendo todos os dias por nossos pecados como se sua obra não fosse suficiente. Ele precisa repetir uma, outra e outra vez. O que é isso? Estamos desvalorizando o sacrifício de Cristo na cruz. Não, ele é Deus. Ele não é nenhum homem que morreu por nós. Ele é Deus. E sua obra é mais do que suficiente. A salvação. Segundo a Igreja Católica, Deus criou Adão e Eva com vida divina em suas almas, chamada graça.
Essa graça foi perdida quando desobedeceram Deus no jardim do Éden e as portas do céu ficaram fechadas. Cristo restaurou essa graça ao morrer na cruz. Outra vez se abriram de par em par as portas do céu. Cristo havia feito sua parte, e agora o homem teria que cooperar fazendo a sua. Qual é a parte do homem? Da maior importância entre suas muitas responsabilidades para alcançar a salvação. Temos os 7 sacramentos. Cada sacramento provém uma bênção distinta. O batismo é o primeiro sacramento que se recebe. Limpa todos os pecados. Dá um novo nascimento, introduzindo na vida da graça e faz do menino um membro da Igreja Católica Romana. A confirmação dá uma força especial do Espírito Santo para evitar a tentação e para defender a fé católica. O sacramento do matrimônio provém ajuda ao casal para a vida de casados. O católico permanece na vida da graça a não ser que cometa um pecado mortal, como imoralidade, embriaguez ou deixar de assistir à missa todos os domingos. Esses pecados mortais são puníveis pela separação eterna de Deus. No sacramento da penitência, o sacerdote concebe a absolvição pronunciando esta fórmula. Eu te concedo o perdão e a paz pelo ministério da Igreja. E eu te absolvo de teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sacramento da ordem, o sacerdote recebe o poder para absolver os pecados e celebrar a missa. Os últimos sacramentos preparam a alma para a passagem para a morte. A família chama o sacerdote para que administre a confissão, a extrema-unção e a santa comunhão. A condição da alma no momento da morte determinará o destino eterno do católico. Os que morrerem fora da graça passarão a eternidade no inferno. Mesmo que aqueles que morram em estado de graça irão para o céu, a maior parte deve sofrer primeiro no purgatório. Lá, a pessoa paga por seus pecados anteriores confessados e por pecados veniais não confessados. Um lugar, talvez um lugar feio, horrível, onde fazem você se arrepender de tudo que cometeu aqui na Terra. É o que penso. Ai, não sei. Imagino que seja um momento transitório para podermos terminar de ganhá-lo. Né? Como aqui, como as coisas estão muito ruins, você diz, minha mãe, quando vou me aliviar, acho que deve ser assim. Por quê? Porque, diz a Igreja, para chegar a Deus, tem que chegar puros. Tem que chegar puros. Então, o purgatório é o tempo de purificação. E perguntamos ao sacerdote, se Cristo morreu por nossos pecados, por que temos que ir ao purgatório? A Igreja, por isso, nos ensina, sabendo, como dizemos, pecadores limitados. Por isso precisamos desse passo de purificação. Eu quero ir direto para o céu. Eu não quero entrar no purgatório. Então Cristo falou de Satanás e falou do inferno, mas nunca falou de um purgatório nem de um lugar intermediário. Não, nunca. É o purgatório, uma doutrina espúria que não tem fundamento na palavra de Deus. Mas isso sim, a Igreja soube introduzir para fazer com as vidas, os bens e as pessoas. Porque se prendem a um sacrifício, se prendem a uma missa, se prendem a mais atividades e liturgias, pelas quais, inclusive, devem pagar dinheiro. A palavra de Deus nos diz que não pelas obras, para que ninguém se glorie, ninguém se gabe. Se fosse por boas obras a salvação, bem, eu creio que as pessoas ricas teriam mais oportunidades. Mas realmente o que nós precisamos mesmo é receber, aceitar Jesus Cristo como Salvador pessoal. Foi seu sangue que nos comprou, foi o preço infinito para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Mas aos católicos é ensinada esta verdade?
Perguntamos aos católicos romanos em todo o mundo de língua espanhola. O que temos que fazer para nos salvarmos? O que precisa fazer para ir para o céu? Pode fazer uma lista de coisas? Bem, uma lista não, porque, bem, seria demorado. Mas fazendo coisas pelos meus semelhantes, sim, poderia conseguir. Para ir ao céu, é preciso amar ao próximo, principalmente, não é? Acho que me comportar bem, não é? Eu preciso fazer orações e fazer boas ações e me aproximar de Deus e ajudar ao próximo e perdoar aqueles que me tratam mal. Os sacramentos são necessários para ir para o céu, porque cada vez que eu me aproximo dos sacramentos, eu recebo o sim de Deus. Eu espero ir para o céu se eu fizer boas ações e se eu cumprir com o que Jesus me pediu. Estou cumprindo com a lei de Deus e fazendo com que os demais a cumpram. Não pecar, não matar e não roubar. Eu penso que a pessoa tem que ser boa aqui na Terra e ajudar o próximo que nos ajuda. Guilherme J. Kogan, padre católico, nos dá um bom resumo do caminho católico para se ir para o céu. Em seu livro, Catecismo para Adultos, pergunta: o que é necessário para se salvar? A resposta que esse catecismo dá aponta 8 requisitos: a fé, o batismo, amando a Deus e seus semelhantes, obedecendo seus mandamentos, recebendo os outros sacramentos, especialmente a Santa Comunhão, orando e fazendo boas ações, preservando a amizade com Deus até a morte. Eu queria que somente lêssemos um versículo da palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 47. Jesus disse: o que crê em mim tem vida eterna. Assim simples, assim fácil. Parece fácil, mas mesmo assim é muito difícil, porque temos que renunciar a todos esses conceitos humanos e religiosos para pormos exclusivamente a nossa fé em Jesus. Através de seu sacrifício, nós temos a vida eterna. Renunciar a esses conceitos religiosos e humanos se torna muito difícil aos católicos praticantes, especialmente para os membros das ordens religiosas. Uma noite, Rocio Pestana Segovia, como uma expressão de seus votos à igreja... Eu gravei uma cruz a fogo vivo como se marca o gado. Eu pus uma cruz no fogo e quando estava vermelha, eu pus um lenço na boca para não gritar, para que ninguém ouvisse. O evangelho católico, a doutrina católica é um evangelho à base de obras. Tudo é de acordo com o que você faz. Se fizer correto, bem, se não, já era. Se a salvação é por obras, quantas obras temos que fazer? E tem certeza de que irá para o céu o católico romano normal e comum? Você acredita que conseguirá ir para o céu? Não sei. Isso é coisa que só Deus decide. E você? Eu acho que... Bom, ninguém sabe de nada. Todos esperamos o que está por vir. Eu acho que é isso. Não sei. Não sei. Ajudo no que posso e... Bem, se estou para ir para o céu, tudo bem. Se não, como não sei se o verei, bom, não posso, não tenho certeza. Não, eu não vou dizer que eu vou entrar, mas... Pelo menos eu estou fazendo um esforço bem grande. Eu não sei dizer. Acho que é difícil, ainda mais hoje em dia... Sei lá, eu me acho... Não me considero tão boa para merecer isso. Se depois eu conseguir, pode ser, mas não acredito. Claro que sim, claro. Para que me servem 47 anos de sacerdócio. Bem, ir para o céu... Eu acho que ir para o céu seria se eu fosse perfeita. E isso é impossível. Miguel Carvajal lembra de como procurava obter a salvação quando ainda pertencia aos franciscanos. Dentro da Igreja Católica, especialmente na ordem franciscana, que é uma ordem muito mística, se fazia todo tipo de sacrifício. 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, nesse templo muito grande, com as portas fechadas à noite, nós nos despíamos e nos batíamos com umas correntes de 5 pontas de aço que se chamavam disciplinas. E com isso nos agredíamos até terminar todo o Salmo 51. Na Bíblia Católica é o Salmo 50. E dizíamos: livra-me, ó Deus, segundo a tua misericórdia. Essa carga do pecado foi posta sobre os ombros
sobre a cruz de Cristo. E Cristo resgatou de uma vez por todos os nossos pecados. Tanto a culpa quanto a pena foram resgatadas uma vez por todas por Cristo, nosso Salvador. As doutrinas não salvam ninguém. Quem salva é o Salvador. E o Salvador fez tudo tão simples. Aquele que vem a mim eu não ponho para fora, disse. Pois vamos ao Senhor. Aquele que crê em mim já passou da morte à vida, pois vamos crer nele. Efésios 2, 8 e 9 diz o mesmo, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se vanglorie. Então é pela fé. E isso é dom de Deus, não é pelas obras. E se não é pelas obras, como pretendem na Igreja Católica se salvar somente com os sacramentos e outras coisas? Então não é por Cristo. Mas como seria importante se um católico conseguisse compreender somente esta pequena frase: Jesus morreu por nossos pecados. E se aceita esta verdade, se transfere seus pecados para Jesus Cristo e crê de todo o coração que Jesus evidentemente levou nossos pecados, pois então sua vida estaria livre desses pecados. As Escrituras são claras, mas os erros persistem. O sacrifício da missa continua celebrando-se, apesar das últimas palavras de Cristo na cruz. Consumado está. As estátuas são tratadas como coisas sagradas, apesar de os 10 mandamentos proibirem tanto de fazê-las quanto de inclinar-se diante delas e cultuá-las. Maria, proclamada como mediadora de toda a graça, apesar de o Novo Testamento ensinar que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo homem. E ao povo ensinam que tem que fazer obras para se salvar, apesar de as Escrituras dizerem claramente que a salvação é pela graça, pela fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Muitos católicos modernos escolheram ignorar certas doutrinas da Igreja Romana porque as consideram defasadas, fora de moda. Um erro bastante comum que existe hoje é a ideia de que o Vaticano II mudou muitos desses dogmas. O Segundo Concílio Vaticano, que se iniciou no ano de 1962, tinha como finalidade modernizar a Igreja Católica, mas modernizar na forma exterior, na forma simplesmente na apresentação, diríamos, mas não no fundo. Várias vezes a Igreja Católica bateu o pé, não. A Igreja sempre idem, a Igreja sempre é a mesma, sempre igual e não pode mudar. Aqui é devido a essa apostasia da Igreja Católica do cristianismo bíblico. E porque ela eleva a tradição e o ensinamento da Igreja, não só ao nível das Escrituras, mas também acima delas. O Novo Testamento descreve o cristianismo como a fé que foi uma vez dada por meio de Cristo e seus apóstolos. Mas o catolicismo continuou aumentando novas doutrinas à fé católica romana, tomando-as das tradições dos homens. A crença de que a natureza do pão muda na missa não foi aumentada como dogma até o Concílio de Letrán, em 1215, quando, pela primeira vez, a Igreja Romana oficializou a teoria da transubstanciação. O purgatório foi declarado dogma em 1274, a Imaculada Conceição em 1854, a infalibilidade papal em 1870, a Assunção de Maria em 1950. O Concílio Vaticano II deixou claro de que a Igreja Católica continuará se baseando na tradição. A Igreja não deriva somente da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de todas as verdades reveladas. Por isso, hão de receber e venerar ambas com o mesmo espírito de piedade. Um dos professores estava escrevendo no quadro todos os anos nos quais haviam sido estabelecidos os diferentes dogmas da Igreja. E, no fim, depois que estava tudo escrito, disse: bem, o que seria da Igreja Católica se tivéssemos que anular todos estes dogmas? E ele mesmo, raciocinando, disse: eu creio que ficaríamos sem nada. Então, esse foi o primeiro impacto em minha vida. E daí começaram grandes perguntas, como, por exemplo, por que Jesus Cristo
Não teria pregado o evangelho completo e deixou a tarefa para que a igreja estabelecesse dogmas e novas doutrinas. É um erro pôr a igreja acima de Cristo. Pôr a igreja acima das Escrituras. E então, venha a se cair no autoritarismo dogmático da igreja, com o qual se tiraniza o povo humilde. Alemanha. Esse conflito entre a escritura e a tradição estava no centro da reforma durante a Idade Média. Doutor Lutero, ontem o senhor confessou que estes escritos são seus. Diga-nos agora, se o senhor insiste no que está escrito aqui, ou se está preparado para se retratar desses escritos e das crenças contidas neles. Peço perdão se sou julgado faltoso quanto aos modos que convém a esta corte. Mas me pedem que me retrate. Críticos protestantes? Não exatamente. Os líderes da reforma eram todos sacerdotes e teólogos católicos. O teólogo católico Juan Wycliffe foi um dos primeiros. Seus problemas começaram quando começou a ensinar que a Bíblia é a única fonte de verdade. Roma o silenciou e 44 anos após a sua morte, o exumaram e queimaram seus ossos, por seu distanciamento da autoridade de Roma. Em 1415, o sacerdote e teólogo católico da Universidade de Praga, John Russ, foi queimado na pira. Qual foi seu crime? Também havia feito das Sagradas Escrituras sua única regra em questões de fé. Depois de 16 anos como sacerdote, Eurico Zwinglio rompeu com a Igreja Católica quando não pôde mais pôr a tradição no mesmo nível que as Sagradas Escrituras. João Calvino estava estudando para o sacerdócio quando experimentou a conversão espiritual. Deixou a igreja logo depois. Martim Lutero era sacerdote e professor de teologia na Universidade Católica de Wittenberg. Se opôs a que os representantes do Papa vendessem perdões para evitar o purgatório, a fim de financiar a construção da Basílica de São Pedro. Lutero redigiu uma lista de 95 razões pelas quais isso era um erro e colocou na porta da igreja de Wittenberg. Os escritos de Lutero ajudaram a formar os 3 princípios reitores do chamamento à reforma do século XVI. A Bíblia é a única fonte de verdade para a salvação. O homem é salvo por Deus mediante uma só fé. Cada crente tem acesso direto a Deus só por meio de Jesus Cristo. Quando ordenaram que ele se retratasse, Lutero respondeu: minha consciência é cativa da palavra de Deus. Escapou vivo por muito pouco. Esses homens foram todos católicos leais, cujas tentativas de reformar a sua igreja e devolvê-la ao cristianismo bíblico os colocaram diante de uma vigorosa oposição por parte de seus superiores. Este é um antigo problema. Certa vez, enquanto andava por um trigal num dia de sábado, o Senhor Jesus teve também um choque a respeito da tradição com os líderes judeus de seu tempo. Seus discípulos estavam recolhendo espigas de trigo e comendo-as. Além disso, enquanto comiam seu pão, não lavavam cerimoniosamente as mãos, de acordo com os ensinamentos dos rabinos. No capítulo 7 do Evangelho de Marcos, lemos que os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus: por que não andam seus discípulos conforme a tradição dos anciãos? Jesus não se intimidou. Ele repreendeu os líderes religiosos por elevarem os ensinamentos dos rabinos ao mesmo nível que a palavra sagrada de Deus. Os acusou de ensinarem por doutrinas e preceitos de homens. Não podiam obedecer à tradição dos anciões sem desobedecerem à palavra de Deus. É preferível obedecer a Deus antes do que aos homens. Na atualidade, muitos católicos estão tomando essa mesma decisão. Eu abandonei a Igreja Católica quando percebi que ela não seguia os ensinamentos
que há no Novo Testamento? Tenho uma grande carga em meu coração por todas essas pessoas católicas e em especial pelas religiosas. Porque eu sei que tem muita gente dentro do catolicismo que busca sinceramente o Senhor Jesus Cristo. Busca sinceramente adorar o Pai e viver uma vida no Espírito. Mas não consegue pela idolatria. Depois que eu encontrei Cristo, eu tive que deixar a Igreja Católica, absolutamente por razões de doutrina. Não tinha nenhuma outra razão, porque eu os amo, eu nasci na Igreja Católica e tudo, mas minha vida e minha consciência são incompatíveis com esse tipo de doutrina. Não é uma mudança de religião, mas é uma mudança de vida. É um encontro verdadeiro com Deus. É uma experiência pessoal. Muitos de nós cremos que estivemos na verdade, mas a verdade é Jesus Cristo, não é a religião. E espero que vocês, senhores católicos, possam perceber que há algo mais importante, algo mais valioso. É a oferta mais importante que vocês jamais puderam encontrar em sua vida, que é a vida eterna, através da salvação do Senhor Jesus Cristo. A verdade não está na religião, e sim em Jesus Cristo mesmo. O caminho da salvação católica romana é uma esperança falsa, porque não é o Evangelho de Jesus Cristo o que o Novo Testamento nos apresenta. Desiludidos com a doutrina católica romana, muitos estão recorrendo à Bíblia buscando respostas. Esses católicos se surpreenderam ao encontrar o que a Bíblia Sagrada diz. A primeira coisa que me chocou foi que a salvação é um dom de Deus. Por graça e não por nada que nós façamos. Que trazíamos uma tradição diferente, nos comportarmos bem, ir à missa aos domingos, confessar, etc. Um dom de Deus no qual nós não temos que fazer nada, mas simplesmente crer no Filho de Deus. Crer que ressuscitou dos mortos pelo poder do Pai. Disse na cruz, consumado está. Não tem nada mais a se fazer. A Igreja Católica não vai te dar essa liberdade que Cristo te dá. Eu temia a morte porque não estava seguro do céu. Eu não sabia por onde iria. Então eu via que na Bíblia garantia que neste mundo se pode saber se alguém está salvo. O que nos salva é o sangue de Cristo, crendo que Ele é o Salvador e nosso Senhor pessoal da nossa vida para que possamos entrar no céu. Que sacrifício poderia eu fazer para merecer entrar, Senhor, e vê-lo face a face quando eu morrer? Nenhum. Eu estou seguro de que vou para o céu, porque não se prende, não se baseia em meus feitos, em minhas conquistas, mas que o Senhor Jesus Cristo prometeu que Ele esteve preparando um lugar para mim, porque eu o aceitei. E foi isso que me surpreendeu, que ninguém me disse essas coisas. Eu tinha que aprender pela Bíblia. E me doeu, porque eu pensei que os padres ou as pessoas da igreja, é um dever deles ensinar-nos o caminho. E eles não me ensinaram como chegar ao céu. Cada uma dessas pessoas deixou a Igreja Católica. Mas não é muito o que deixaram, mas e muito mais o que encontraram no Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes, quando eu era católica e vivia de tradições e de coisas, eu pensava na morte como algo horrível. Eu não queria morrer nunca. Tinha temor, tinha medo, mas agora não. Agora vai ser um dia de festa quando eu for lá para cima. Para o céu, para vê-lo face a face. Vai ser muito bonito. Eu vou me pôr de joelhos, fisicamente de joelhos, e vou agradecer a ele. Por mim, nada mais posso fazer. Não há nenhuma obra que eu possa fazer. Ele já fez tudo por mim. E o que eu poderia fazer? E eu não merecia tal sacrifício. Que o próprio Deus viesse morrer por mim. Creio que
O adorarei por toda a eternidade. Sim. De ella sal, tú mi amada, ven y sígueme. Olvídala y al monte ven, donde por ti morí. Como flores que al envejecer, nada de ellas quedó. Nuestras tradiciones